Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Na primeira leitura, no Salmo e no Evangelho, recorre o conceito de mar, o mar. Só que o mar, pelos antigos hebreus, que não eram um povo de navegadores, aproveitando que o lago de Genezaret, eles chamavam o mar da Galileia, porque para eles era já imenso, enorme, porque não era um povo de navegadores, não era como os fenícios ou como os gregos, ele era mais de terra. Então, o que é o mar pelos antigos hebreus? É o símbolo de tudo aquilo que é imensamente superior ao homem, de tudo aquilo que o homem não pode bloquear de jeito nenhum, não pode governar, nem bloquear, nem se defender. Porque quando o mar está em tempestade, qualquer navio pode afundar, o homem não pode fazer praticamente nada. Então, esse conceito do mar, às vezes, era até conectado com o conceito de mal. Tanto é que no livro do Apocalipse, livro final da Bíblia, falando dos céus novos, da terra nova, se diz a um certo ponto, e o mar não existia mais. E alguém pode dizer, nossa, o mar tão lindo, como é que não vai existir mais? Mas não quer dizer o mar material, quer dizer, é símbolo do mal. Então, o mal não existirá mais. Mas voltando ao mar físico, estava dizendo que, pelos antigos hebreus, era o sinal de tudo aquilo que é imensamente superior ao homem, que o homem não pode governar de jeito nenhum. Então, na primeira leitura, vamos ver brevemente esses 3 pontos. Na primeira leitura, Deus responde a Jó e cita o exemplo do mar. Só que para entender essa leitura, que é muito breve, precisa dizer aquilo que está antes, senão não dá para entender esse trecho tão pequeno assim. Quem era Jó? É só olhar na Bíblia, o livro de Jó, que está na Bíblia. Era esse homem muito justo, muito santo, abençoado por Deus em tudo aquilo que ele era, tudo aquilo da sua família, tudo aquilo que ele tinha, milhares, sei lá, de camelos, de bois. Mas um dia, no diálogo entre Deus e Satanás, uma coisa, Deus e Satanás podem se falar assim, porque Deus fala com todos os seus filhos, até aqueles rebeldes, como Satanás. Então, em um diálogo entre Deus e Satanás, Satanás disse a Deus, tu diz que Jó é justo, que é santo, mas sabe por que ele é santo? Porque tu abençoou tudo aquilo que é dele. Ele possui milhares de camelos e bois, ele é muito rico, por isso ele é santo. Mas tira tudo aquilo que ele tem, reduz ele em pobreza, depois vai ver como te vai abençoar na cara. Deus, conhecendo a santidade do coração de Jó, disse a Satanás, ok, te dou liberdade de tocar aquilo que é dele, mas não a sua pessoa. E aí, no livro de Jó, tem várias catástrofes, desastres, até que ele se torna pobre, resumindo. Se torna pobre, mas mesmo assim, Jó não blasfemou a Deus, não disse nada de errado contra Deus, ficou fiel a Deus. Aí, novamente, um outro diálogo entre Deus e Satanás. Satanás disse, tu pensa que ele é santo, mas só porque tu não me deixou tocar o corpo dele, me dá a permissão de tocar o corpo dele, a saúde dele, tu vai ver como ele vai reagir, ele vai perder toda a fé, ele vai te blasfemar na cara. Deus permitiu a Satanás de tocar o corpo de Jó. Resumindo, Jó teve muitas doenças, tinha chagas da cabeça aos pés, estava sentado no chão e com uma pedra ele raspava as chagas para tirar o pus do corpo, mas mesmo assim Jó não blasfemou. Ele disse, do Senhor aceitamos os bens, porque não devemos aceitar os males? E ele não blasfemou. Mas uma coisa surgiu no coração de Jó, dizer a Deus, mas eu sempre observei a tua lei, eu nunca pequei, sempre fui fiel a observar toda a lei antiga, a lei de Moisés. Por que está me acontecendo isso? Vem aqui, me explica. E dizia a Deus que ele ia sustentar um diálogo com Deus, né? Mas mesmo assim, Jó não pecou. Por quê? Porque Deus aceita
um diálogo com os seus filhos, até ouvir os seus filhos desabafar com ele. Isso não é pecado, desabafar com Deus. É se queixar de Deus ou falar mal de Deus, que não é justo. Mas dialogar com Deus ou até desabafar com Deus não é pecado. E Jó desabafou com Deus. Aí Deus, por meio da tempestade, se apresentou. Assim começa a primeira leitura de hoje. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Começa a primeira leitura. E disse, agora resumo, mas todo esse passo bíblico aqui tem só uma partezinha, disse, onde estava tu, Deus disse a Jó, quando eu criava o mundo? Onde estava tu quando eu criava o universo, o sol, as estrelas? Onde estava tu quando eu criava o mar? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, quem fechou o mar com portas? Isto é, colocou limite a ele. Só Deus pode fazer isso. Quem fechou o mar com portas? Quando ele gerou com ímpeto do seio materno. Aqui está falando da criação do mar. Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas. É poético. Fala do mar como se fosse uma criança que está nascendo. Você sabe que os pais, as mães, colocavam faixas nas crianças antigas. Então, onde estava tu quando eu fazia isso? Onde estava tu quando eu colocava trancas ao mar? E disse, até que chegarás e não além. Por que Deus disse tudo isso? Para fazer entender a Jó, e Jó entendeu, que a inteligência divina é infinita, que as razões pela qual Deus permite uma coisa ou a outra são muito mais altas do que o raciocínio do homem. O homem não pode entender as razões de Deus, que são sempre justas, mas infinitamente mais altas do que o intelecto humano. Jó, e está na Bíblia, entendeu isso e disse, colocarei uma mão na frente da minha boca, não falarei mais. Agora entendo que tu não pode ser julgado por ninguém. Então faço penitência daquilo que eu disse. Mas Deus disse que Jó não pecou. Continuou a dizer que Jó não pecou, abençoou ele, curou todas as suas chagas, não só, mas deu para ele uma riqueza muito maior do que antes. O que quer dizer então esse conceito de mar na primeira leitura? Que só Deus pode dominar as forças da natureza, do cosmos, do universo, só Deus. O homem pode se iludir de ser todo poderoso, mas não é, de jeito nenhum. No Salmo temos o mesmo conceito. Os navegantes nos mares, a um certo ponto, se levantou o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Então os marinheiros aos céus subiam e desciam os abismos. Seus corações desfaleciam de pavor, mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. E o Salmo diz novamente o mesmo conceito, que devemos ter confiança em Deus, mesmo nos meios da tempestades pior que a gente possa imaginar. E aqui vamos no Evangelho, mesmo conceito no Evangelho. Então vamos ver brevemente esse Evangelho. Naquele dia, ao cair da tarde, depois de ter falado com muita gente, ensinado o dia inteiro, Jesus ensinava um dia inteiro, falava por muito tempo, parêntese, quando o padre fala um pouquinho mais, digamos, na homilia, já tem gente que ama, quando é que ele acaba? No tempo de Jesus ele falava por horas, até que vinha a tarde, imagina, então ainda está bom para nós, né? Então, Jesus disse ao seu discípulo ao cair da tarde, vamos para outra margem do lago, que ele chamava o Mar da Galileia, né? Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo no barco, assim como estava na barca. Assim como estava, o que quer dizer? É importante conhecer essa situação daquele tempo, para explicar esse assim como estava. O que quer dizer? Naquele tempo, agora faço ver, mas todos vocês sabem, a veste é como aquela minha branca aqui de baixo, é até aos pés. Mas para governar um barco, ninguém entrava vestido assim em um barco. Precisava tirar o manto, precisava levantar a veste até os joelhos, colocar o cinto de um jeito tal que a veste ficasse bem suspendida para poder governar o barco. Mas Jesus entrou no barco assim como estava. O que quer dizer? Ele não ia ser entre os apóstolos quem ia mexer no barco.
Alguns santos, como Santa Catarina Emmerich e outros também, viram que Jesus fez isso por quê? É sempre Mestre Jesus. Porque os apóstolos se achavam superior a Jesus em conhecer coisa de barco. Aqui é nós que dominamos, nós que sabemos. Tu fica bonzinho aí, tá? A gente sabe, a gente faz. Tá bom. Jesus foi dormir um ângulozinho, deixou eles fazer. Nem suspendeu a veste para ajudar, nada. Façam vocês. Resultado, começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. E Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Quantas vezes também na nossa vida, quando estamos nas tempestades, parece que Jesus está dormindo sobre o travesseiro, que está nem aí. E a gente está nas tempestades. Assim foi o dos apóstolos. Estavam na tempestade, as ondas entravam na barca, a barca estava para se encher, então o perigo era de afundar. Os discípulos então acordaram Jesus e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Às vezes nós também dizemos: mas Deus não se importa de mim, tudo aquilo que está acontecendo? Aqui é a mesma coisa, tu não te importas? Então ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta é para nós. Por que somos tão medrosos quando estamos na tempestade? Por que pensamos que Deus se esqueceu de mim? Por que pensamos que quando temos uma doença física ou uma situação terrível ao nível financeiro, Deus me abandonou? Não é assim. Estamos colocados à prova. Não tem como entrar no céu sem ser colocado à prova. Ou faleceu ainda criança, que é inocentinho, aí outra coisa, ou adulto, ele tem que ser colocado à prova, não tem como, porque somos livres, só na prova a gente decide, se é para Deus, então vamos continuar firmes na fé, ou dizer, então vou largar tudo. Jó ficou firme na fé, e nós? Ficamos firmes na fé nas tempestades? Nada pode nos separar do amor de Deus. Lembre, se os mares se elevassem, as ondas arruinassem todas as cidades costeiras, se descesse um meteorito, golpeasse a terra, caindo no mar ou caindo na terra firme, seriam desastres? Seriam. Mas essa terra é já o céu? Não. Nós somos feitos pelo céu. Aqui somos de passagem, precisa ter isso bem claro na cabeça. Estamos de passagem. Não apegue o coração a nada, senão a Deus somente. Por isso esse é o primeiro mandamento. Colocar Deus no primeiro lugar. Nós não somos feitos pela terra. A gente nasce na terra, mas somos feitos para chegar ao céu. Isso tem que ser bem claro na mente de todos nós, de todos nós. Jó é um exemplo grande de como devemos ficar com Deus. Podemos dialogar com Deus, podemos até desabafar com Deus. Isso sim, não é pecado. Mas sempre ficando unido a Ele. Como quando tem uma briguinha em família, digamos. Mas os dois ficam unidos, tá bom? Não sei que comparação fazer, mas é a mesma coisa dessa. Então, ficamos unidos, unidos a Deus. Então Jesus perguntou: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eu acrescento, até a morte. Quantas vezes eu vos disse isso, de quando estou aqui? Até a morte. Por São Francisco de Assis, era chamada irmã nossa morte corporal. Por quê? Porque nem a morte não nos separa de Jesus, mas se torna aquela porta que se abre sobre aquela luz maravilhosa que é o nosso Deus. Então é ir a Deus. Então o importante não é que tudo seja certo nessa terra. Não é assim. Se teu pensamento é esse, a tua fé vai cair em pouco tempo. O importante é que o coração seja cheio de Deus. Com Deus vamos enfrentar tudo. E mesmo se a gente morre, como Jesus na cruz, mas ele disse ao ladrão que estava ao seu lado, que se arrependeu: em verdade eu te digo, hoje tu serás comigo no paraíso. Jesus bem sabia que ia ao céu. Então seja assim de nós. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Último versículo do Evangelho de hoje. Aí passou o medo, exatamente o contrário. Eles sentiram um grande medo.
mesmo Jesus ensinando, eu deveria ter grande fé nele, mas primeiro começaram a ter medo dele, de Jesus. Olha o incrível. Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este? Eles estavam em caminho para entender. Nós já sabemos, é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivente, é o Messias, é o Cristo, é nosso Senhor Jesus Cristo. E a maior alegria da humanidade inteira é o Emmanuel, isto é, Deus conosco no nosso coração. A maior riqueza de vocês não está fora, está dentro. Se você aceita isso, vocês estarão com Jesus para sempre. Que nada vos engane, o vosso maior tesouro é no vosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus